ToroCast, o podcast da Toro Investimentos. Olá, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um ToroCast. Meu nome é Stephanie Oliveira, sou analista da Toro Investimentos e hoje nós vamos falar sobre os melhores investimentos em fundos imobiliários para 2020 e entender um pouco o atual cenário desse segmento. Para conversar um pouco sobre isso, nós chamamos o Thiago Tavares, também analista aqui da Toro Investimentos. Oi, Thiago, tudo jóia? Tudo jóia, Stephanie? Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela participação, pelo convite para participar de mais um ToroCast. E fala desse atual cenário, né, Stephanie? O que a gente está enxergando? Como que essa alta do IFIX ela foi muito importante, né, para o investidor sair um pouco da renda fixa, vir para a renda variável. E o que a gente está enxergando no momento é que ainda tem espaço para os fundos imobiliários andar. E esse cenário altista que você comentou, Thiago, a gente observa que ele começou desde o final do ano passado, começo do ano passado, em que muitos investidores eles estavam saindo da renda fixa porque a gente vivia num cenário de taxa de juros mais básica mesmo, mais baixa, e o pessoal acabou migrando para investimentos mais arriscados, como a renda variável, acabou se tornando uma opção para quem estava fugindo de investimentos menos rentáveis, né, Thiago? Sem dúvida, a gente vê que essa queda da taxa de juros e esse aumento exponencial que tivemos do número de investidores nos fundos imobiliários, lembrando que a maioria é pessoa física, cerca de 73% dos investidores são pessoas físicas. Então a gente vê que esses dois fatores foram os principais ali que impulsionaram essa alta do IFIX. Mas ainda a gente acredita que há espaço porque ainda vão ter reajustes, vão ter mais pessoas entrando também. Alguns fundos aí a gente vê que em janeiro já estão dando uma corrigida, então estão dando oportunidade para quem está de fora entrar também. Inclusive você tocou num ponto importante sobre como esses investimentos eles chamaram a atenção da pessoa física. Acaba que encantou o olhar do investidor a questão da tributação, que não tinha tributação dos rendimentos. E hoje essa mudança de cenário de tributação, você acha que pode amedrontar um pouco o investidor? O que você vê hoje sobre esse novo cenário, Thiago? É um cenário que a gente ainda não sabe, né? A gente não tem a reforma tributária ainda, como que ela vai vir, mas é bem provável que ela vá tributar fundos imobiliários. Mas o investidor tem que entender que isso vai ser tributado todo fundo, não vai ser só o segmento de laje, só o segmento de logística, vão ser todos os fundos imobiliários, ao distribuir, eles vão ser penalizados e isso provavelmente vai acontecer um ajuste nos preços. Mas isso o investidor não tem que ficar preocupado, porque isso é algo natural do mercado, daqui a 3, 4 anos ninguém nem vai lembrar que fundos imobiliários não era tributado. É verdade. Vai conviver com isso e seguimos em frente, né? Afinal, a morte e taxas não tem jeito de escapar, né, É verdade, não tem como. E um ponto importante, Thiago, que eu acho que cabe salientar, é o fato de que a maioria das cotas hoje opera acima do seu valor patrimonial. Sim. Então, eu fico pensando, hoje ainda tem oportunidade para comprar, Thiago? Você acha que já passou a vez? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, perdeu a festa. O que você vê hoje para o cenário dos fundos? Alguns fundos, por exemplo, até o BCFF11, que é o BTG Fundos de Fundos, BTG Pactual, ele, por exemplo, ele vai fazer uma nova emissão e para fazer uma nova emissão ele ficou data ex subscrição. Então, normalmente, nessas data ex subscrição, ele dá uma descontada. Agora ele já está negociando próximo ao seu valor patrimonial, inclusive o valor para você subscrever para exercer, ele é menor que o valor patrimonial. Então, é um dos fundos ali que a gente vê uma boa oportunidade para fazer uma entrada no momento. Tem vários outros fundos, por exemplo, o RCRB, que é o Rio Bravo Renda Corporativa, ele também corrigiu bastante, ele estava ali cerca de 1,40, 1,30 do valor patrimonial, e agora nesse último mês aí de janeiro a gente vê bastante fundos, tanto o Rio Bravo Renda Corporativa, os de logística também corrigiram bem, então a gente tem que ficar de olho porque pode ter muita oportunidade ainda para vir, né? O mercado é sempre assim. Ele sempre vai dar oportunidades, vai ter uma correção um pouco mais forte, que ali vai permitir o investidor que está de fora, ou até mesmo fazer novos aportes para comprar as cotas ali mais barato. E você chamou a atenção para um ponto importante, que é justamente essa subscrição. A gente sabe que geralmente ela acontece abaixo do valor de mercado. Então, como você comentou, é oportunidade para quem está de fora entrar e começar a diversificar os investimentos ou até partir para esse tipo de investimento que também é renda variável, no caso dos fundos. Mas, além desses dois, quais são os outros ativos que você acredita que pode performar bem para 2020? A gente gosta bastante também do JSRE,
Ele é um fundo bem diversificado, chamado ali de fundo híbrido, e ele é um fundo que acabou de fazer a aquisição do TB Office, um prédio AAA em São Paulo, bem localizado, então ele pode ter vários ganhos ali, e ele tem essa facilidade de trocar, ele pode vir para o segmento, às vezes o laje tá piorando, o cenário tá ficando ruim, que não é o atual momento é o contrário, mas se ele vê que o cenário tá ficando ruim, ele pode diversificar e forçando mais em ficar mais posicionado em papéis, então é um fundo também que a gente gosta bastante. Tem também o HGRE11, é um fundo também que ele acabou de fazer uma aquisição, a gente, como você falou, né, vários fundos subscrevendo, então a gente está tendo muita aquisição no mercado. Ele comprou um edifício interessante, o edifício está com bastante vacância, está com 90% de vacância. Então ele tem a oportunidade ali de até fazer um retrofit, né, fazer uma reforma no edifício, para deixar ele mais interessante, até cobrar um preço ali de metro quadrado um pouco mais alto, para atrair novos clientes, alguma concessão de desconto, alguma coisa nesse sentido. Então, um fundo também que a gente fica de olho. Tem os de logística também, a gente gosta muito, mas os de logística, eles acabaram que subiram bastante, né, nos últimos tempos. Então, a gente está achando, é um segmento muito interessante, a gente vê bastante futuro, principalmente com essa questão de last mile, a gente tem bastante compra online, então logística vai ser muito importante, a gente acreditando aí na volta do consumo, mas os fundos de logística já estão um pouco esticados. Né? É verdade. E um ponto que de repente cabe lembrar é que nós estávamos conversando há um tempo atrás sobre o fato de que muitos contratos desse segmento logístico são contratos atípicos, ou seja, são contratos com vencimento de longo prazo e tem muito contrato vencendo agora, 2020, 2021, e hoje eu acredito que o segmento de logística ele está mais interessante do que há uns anos atrás, quando o contrato ele foi firmado. Então, pode ser que esses novos contratos, essas novas renovações, elas possam acontecer melhor para o fundo, com melhores condições. Só que é aquela questão que você comentou. O preço está operando acima do valor patrimonial, está esticado, é ficar de olho em subscrição para conseguir pegar num preço interessante, né? Não, com certeza. Você falou, é muito importante a gente ver tanto segmento de logística quanto de lajes. A gente está no mercado, principalmente se a gente pegar ali São Paulo, está no mercado do próprio proprietário. Então, o proprietário ele pode colocar um valor do aluguel, pode subir um pouco a regra do valor do aluguel, e o inquilino ele vai ter que meio que acatar aquele valor, se ele não quiser perder aquele espaço. Às vezes o inquilino precisa estar naquele espaço, uma Faria Lima, por exemplo. Então, a gente acredita que essa próxima alta vai ser exatamente disso, vai ser de reajuste dos aluguéis, que acaba que vai reajustando, então o dividendo ele fica maior, né, o rendimento, e aí a cota também ela se ajusta, subindo para o rendimento, o dividend yield continuar mais ou menos o mesmo, né? Tá na casa de 6%, 5,5% de alguns fundos que a gente cobre. Boa. E sobre esse segmento de logística, eu tinha observado que o GGRC11, ele era um que estava nesse segmento de gestão mais ativa, fazendo novas aquisições. O XPlog11 também era um que vinha nesse segmento bem interessante. Acredito que esses dois, eles acabam ganhando mais notoriedade nesse segmento, né? Com certeza. A gente gosta bastante também do HGLG, da Red Grifo, são, como eu falei, são fundos ali que podem estar dando uma oportunidade aí em pouco tempo, porque esse mês estão caindo bastante, estão caindo ali cerca de 10%, então pode ser que dê uma oportunidade aí para frente para o investidor montar sua carteira, ou então fazer um novo aporte, né, nesse tipo de fundo. Um segmento que a gente está de olho também é o segmento de shoppings. Como eu te citei anteriormente, essa questão do last mile, eu acho que os shoppings vão ter uma função primordial, porque os shoppings no Brasil, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, eles são muito bem posicionados, eles estão sempre perto do centro, então a gente vê que o consumidor ele está comprando online, só que ele está muito ansioso para receber o produto às vezes, né? Quer comprar agora e receber daqui a 2 horas. Verdade. Então os shoppings vão funcionar como mini centros de distribuição, vai levar essa mercadoria ou até fazer o cliente retirar na própria loja. Ele vê qual shopping está mais próximo e vai lá e retira. E além disso, também o crescimento do shopping como um todo, né? O crescimento do consumo, que deve agregar bastante. Dentro dessa categoria, a gente gosta bastante do Mall 11. Ele começando a se diversificar, ele só tinha participação em um shopping, e ele aproveitou esse mercado para fazer uma nova emissão de cotas, agora ele já tem participação em 7, e a gente sempre tenta pelo menos evitar, às vezes, um monoinquilino, um monousuário, alguma coisa desse sentido, porque acho que a diversificação é primordial em qualquer tipo de carteira que você for fazer.
Verdade. E, inclusive, nesse segmento de shopping que você comentou, a gente observa também a melhora de vários indicadores econômicos, né? O índice de confiança do consumidor, Perfeito. o fluxo de pessoas no shopping, as pessoas estão voltando a Tava comprar. voltando a O comprar. pessoal está voltando a gastar o cartão de crédito, então a gente vê que esse segmento ele pode e ele tende a crescer mesmo com o Brasil. É um dos primeiros segmentos que acaba caminhando junto, né, Sem Thiago? dúvida. E falando um pouco também desse segmento varejo, a gente gosta também do Rio Bravo Renda Varejo, que é o RBVA 11. Ele é um case bastante interessante, porque ele começou só com agências da Caixa, tinha até um outro nome, chamava Agências Caixa e Fundo. E ele convocou uma assembleia para mudar esse perfil e poder trabalhar com outros ativos de varejo. Então ele já está diversificado agora, foi aprovado em assembleia, ele já tem loja da... loja da C&A, restaurante, Pão de Açúcar, e agora também um outro fundo que também é da Rio Bravo, que é o SAG, que é das agências do Santander. Esse Rio Bravo Renda Varejo está tentando incorporar ele, vai ter uma assembleia, uma consulta em março, então pode ser também uma oportunidade boa, porque os fundos de agência, apesar de ter um pouco desse risco de desbancarização, são contratos ali bem firmados, normalmente são contratos atípicos também. E também eles dão um rendimento maior, né? Então isso tende a elevar o dividend yield do fundo também. Então, a gente tem que ver como é que essa negociação vai sair, mas é um fundo que no atual cenário assim, é um fundo bem interessante, principalmente essa volta do varejo aí. Boa. E você comentou essa questão das agências e o fato das pessoas estarem migrando muito para os bancos digitais, mas o fato do contrato ser atípico, ser um contrato de longo prazo, ele melhora às vezes até a previsibilidade de caixa do fundo. Com certeza. A gente vê uma distribuição de rendimentos mais interessante, ou pelo menos mais constante. E para o investidor de longo prazo, que é o investidor de fundo imobiliário, eu acredito que isso é primordial, né? Não, sem dúvida. A gente tem que sempre ter essa cabeça para investir em fundo imobiliário no longo prazo. Não é investir, por exemplo, ano passado foi muito bom, teve uma volatilidade menor que Bovespa, uma rentabilidade maior, mas você não pode falar assim, então esse ano vai ser igual também. Verdade. A gente não sabe o que vai acontecer no ano, né? Tem reformas para passar, a gente tá tendo um janeiro aí bastante conturbado, então a gente tem que ter essa visão, essa cabeça de longo prazo, pegar os rendimentos, se possível, reinvesti-los com um novo aporte e diversificando sua carteira, fazendo aportes mensais. Perfeito. Mais algum fundo, Thiago? Você acredita que esses são os principais? Acredito que esses que eu citei são os principais. Olha, excelente. E comentando um pouco sobre o BCFF que você comentou, é um segmento muito interessante porque ele é bem diversificado, né, Thiagão? Com o próprio certeza. BCFF. Inclusive, a nova campanha da Toro Investimentos, que é o 2020 no Azul, quando o investidor ele investe a partir de R$1.000, ele ganha uma cota do BCFF no valor de até R$150. Bacana. Então, para quem quer começar a diversificar, tá com medo de iniciar esse cenário de renda variável, é uma opção, porque a pessoa Sem pode dúvida. pegar esses R$1.000 e investir em qualquer produto do interesse dele e vem para renda variável, só que de repente num menor aporte para entender um pouco como que funciona. Não, perfeito. Uma excelente oportunidade aí, até porque o BCFF, Sim. devido a essa subscrição, ele tá chegando a um valor próximo ao seu valor patrimonial. E é um fundo que a gente gosta bastante, sem dúvida, um dos nossos favoritos aí dentro da indústria, um fundo muito grande, com essa nova emissão aí, talvez ele possa chegar na casa de 2 bilhões de valor patrimonial, então realmente é um bom fundo, assim, para começar, né? Que Verdade. ainda não teve esse gostinho de investir em fundo imobiliário. E eu acho que é legal comentar também que o fundo de fundo, ele é justamente muito diversificado. Perfeito. Então, para quem quer começar agora, quer entender um pouquinho de diversificação, de repente, é o primeiro pontapé, o primeiro passo para finalmente vir para renda variável, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma, aí. Stephanie. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Thiago. Obrigado, Stephanie. Obrigado, pessoal. É isso aí. Hoje nós comentamos um pouco sobre os melhores fundos imobiliários para 2020. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários e esse conteúdo vai estar disponível também no canal da Toro Investimentos no YouTube. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Até mais, pessoal.